bem. Número 10. É 10? Número 10, né? Então, esse trabalho de autorrealização é feito em 3 montanhas. São 3 etapas que o iniciado vai passando. A primeira montanha é a montanha do nascimento. Está relacionada com o Gênesis, que é a criação do mundo, desse nosso mundo interior. Então, Moisés é o que foi resgatado das águas. E as águas são essas, as águas, a energia sexual, que os defeitos estão enfrascando a essência, o nosso Moisés interior. Então, quando se vai morrendo, vai resgatando o Moisés das águas. Então, é a primeira montanha relacionada com o nascimento. Tudo lá é uma simbologia, desde o Egito, do rio Nilo, o deserto, tudo é uma simbologia. Foi o mesmo Cristo que fez aquele trabalho lá como Moisés. Foi a primeira montanha que ele fez. E a segunda montanha é a montanha da morte. Então, as 3 montanhas são nascimento, morte e ressurreição. A terceira montanha é a montanha da ressurreição. Então, a segunda montanha é onde o iniciado vai trabalhar com a morte mais séria sobre os defeitos. Então, na primeira montanha foram criados os corpos de fogo. E na segunda montanha vão ser criados os corpos de ouro. E vão sendo os corpos de fogo vão sendo substituídos pelos corpos de ouro. Então, tudo que o Cristo, o Mestre Jesus, viveu na Terra Santa é a segunda montanha. Desde a época, do nascimento, que ele nasceu na manjedoura, isso quer dizer entre os animais representam os defeitos psicológicos, que o Cristo nasce no iniciado como um menino entre os animais que representam os defeitos psicológicos, os nossos defeitos. Os animais da manjedoura, o burro, o touro, a vaca, lá que estão lá naquela manjedoura, no presépio, representam os animais, são os animais que representam o ego animal. Então, o Cristo é rejeitado pela maioria. E é perseguido. Então, Herodes manda matar todos os recém-nascidos até os 3 anos, que ele não sabia exatamente quem era. Disseram que tinha nascido o Salvador do mundo. Então, ele, para se assegurar que mataria também o Cristo, o tal Cristo, ele mandou matar todos. Então, essa é a perseguição que o Cristo sofreu lá na Terra Santa, em corpo físico. Tudo que ele viveu lá,
o iniciado que for fazer a segunda montanha vai passar isso internamente, nos mundos internos. Então, para que o Cristo nasça no coração do homem, que ele deve nascer no coração do homem, o homem, o iniciado, o estudante, deve ter escolhido o caminho direto, que é o caminho que leva à autorrealização íntima do ser. Se o iniciado escolhe o caminho do Nirvana, não tem Cristo, não nasce o Cristo. Aí, então, esse iniciado traiu o seu próprio Cristo. Então, para que o Cristo nasça, é preciso escolher o caminho direto. E vai fazer as iniciações de ouro. Então, quando esse Cristo nasce, ele nasce como um menino, como representado lá no drama cósmico, e vai se desenvolvendo de 7 em 7 anos. Esses 7 anos são referentes à criação dos corpos. São 7 corpos. Quando ele cria o corpo físico de ouro, substitui o corpo de fogo da primeira montanha, substitui. Então, ele nasceu. Aí, dali 7 anos, que são 7 anos esotéricos, não são 7 anos físicos, ele cria, então, o corpo vital de ouro. Aí, ele recebe o batismo. O batismo que foi feito lá no Jordão, simbolicamente foi feito no Jordão. Internamente, o iniciado vai receber esse batismo quando cria o corpo vital de ouro. Então, já foram 7 anos. Depois, ele vai criar o corpo astral de ouro. Com muito esforço, vai criar o corpo astral. Então, ele vai passar por muitas tribulações. O iniciado passa por tribulações no mundo físico. E também nos mundos internos é cobrado pelos mestres da lei. É muito cobrado. Não pode ficar parado um instante. Já na primeira montanha, ele pode parar, descansar. Já na segunda montanha, ele não tem mais tempo para nada. Ele tem que dedicar todo o tempo ao trabalho de morte psicológica, de nascimento e sacrifício pela humanidade. Então, o trabalho é redobrado, é muito mais exigente. Depois de criar o corpo astral de ouro, vai criar o corpo mental de ouro. Então, cada vez vai arrochando mais, como se diz. Então, o Cristo precisa descer já as infradimensões do planeta para resgatar as essências que estão lá. Que na primeira montanha, ou até aí, a pessoa, o iniciado, como não tem o Cristo encarnado, nascido, não consegue eliminar os defeitos. Então, esses defeitos que a pessoa compreende e não tem Dharma para pagar a dívida dos defeitos,
porque o karma é dos defeitos. Então, como nós não temos dharma para pagar essa dívida, não podemos eliminar o defeito. Mas esse defeito compreendido é separado da nossa psique e é enviado ao abismo, às infradimensões. E só o Cristo que tem os poderes que vai poder resgatar essas essências que foram enviadas para o abismo. Porque o Cristo, quando nasce, ele se compromete a eliminar todo o ego, todos os defeitos. E ele tem a força, ele tem o poder para isso. O Cristo íntimo tem o poder, tem todos os poderes, as faculdades, para eliminar todos os defeitos. Mais cedo ou mais tarde, ele vai eliminar. Então, uma vez que nasceu o Cristo, o trabalho está praticamente garantido, porque o Cristo não falha. O Cristo não trai o seu Pai interno, porque ele é o próprio, é parte do Pai interno. Então, ele não trai. Então, uma vez que o Cristo nasceu no coração do iniciado, o trabalho está garantido. E porque ele garante, ele tem os poderes e tem o Dharma, ele tem méritos para negociar o karma que o iniciado tem, a dívida. Ele pode negociar essa dívida para pagar com um prazo, um bom prazo. Então, ele vai descendo as infradimensões, uma por uma, o primeiro, o segundo, o terceiro círculo, até chegar ao nono círculo, onde estão os defeitos mais perversos, mais cruéis. Então, aí nessas dimensões está a lua invisível, aquilo que nós não vemos. Aqui, agora, nós não vemos os nossos defeitos, nós vimos só uma casquinha, uma partezinha dos defeitos, porque nós não temos a visão, o sentido da autoobservação é fraco, é embaçado para nós, a nossa visão interna é embaçada, então nós não vimos. Então o Cristo vem para eliminar esses defeitos que nós não vemos, nós só percebemos do jeito que nós estamos, nós percebemos um pouquinho da lua visível. E com o tempo, se nós caprichar no trabalho, nós vamos vendo cada vez mais profundo, mais os detalhes mais pequeninos, mais ocultos. E assim o Cristo, ele vê profundamente, ele vê todos os defeitos. Então, ele vem para fazer esse trabalho das infradimensões, onde estão os defeitos da lua invisível, daquilo que nós não percebemos. Então, o Cristo vê isso e vem para fazer esse trabalho, fazer essa limpeza. Então, ele criou o corpo mental de ouro, vai então, após criar o corpo causal de ouro. E é aí que ele tem que começar a eliminar os eus causas, que é o eu, a causa do defeito, é a causa raiz, que elimina o defeito, mas fica a causa. Então, é preciso eliminar o eu causa também, que cada um dos 7 pecados capitais, cada cabeça de legião é o eu causa. Cada um deles é o eu causa, que é a causa de todos os defeitos. Então,
é uma semente, por assim, um exemplo, mais ou menos. Então, temos que erradicar a própria semente. Não pode ficar nem sombra do ego. E o trabalho do Cristo é esse, eliminar todos os defeitos da lua invisível e os erros causa. Então, quando o iniciado termina a primeira montanha, ele está com 72% mais ou menos de consciência. Então, quando ele vai começar, quando ele faz a segunda montanha, ele já vai estar com 84%. 84% de essência. Então, na segunda montanha, ele começa com 72, a primeira montanha. Entra no caminho. E quando começa a segunda montanha, ele está com 84%. Ele vai eliminar esses... Vai alcançar 99%. 99% de essência ele vai alcançar na segunda montanha. Isso à base do trabalho esforçado, do trabalho de negação, de negar. Porque no mundo físico, o iniciado também é perseguido, é reprovado. Ninguém concorda com o que ele faça. Todos criticam, condenam, julgam. Então, os intelectuais, que são os que é representado lá pelos aqueles que escrevem, como é que chama lá na Bíblia? Chama os... então, são os intelectuais. Escriba. Isso, os escribas. Então, os escribas são os intelectuais. E no mundo físico, também então, existe no caminho desse Cristo, os intelectuais que reprovam tudo o que ele faz. Não aprovam nada, então criticam, perseguem. Então, quando o Cristo nasce, quando nasce esse Cristo no coração do homem, ele é perseguido. Já de imediato, como Herodes foi perseguir para matar, no mundo físico também vão perseguir, vão procurar para matar. Então, internamente, no mundo astral, esse iniciado é avisado que vão perseguir ele e ele vai fugir. Então, o pai de Cristo, José, pai de Jesus, José recebeu o aviso nos mundos internos que ele teria que fugir. Então, ele fugiu com o menino. E o mestre Samael também fugiu da Serra Nevada, fugiu da madrugada para o México, porque já iam, nessa noite, a polícia ia atrás dele para matar, para acabar com ele. Então, ele recebeu o aviso e saiu. E, inclusive, contam que ele sabia que eles iam indo por um caminho, ele foi pelo outro. E o caminho que eles foram tinha 2 rios. Aí choveu torrencialmente quando eles passaram o primeiro rio. Choveu torrencialmente, tudo isso preparado pela lei, choveu e eles não podiam nem ir para frente e nem voltar. Aí, então deu tempo dele fugir e se distanciar deles. Eles só saíram dali depois de 2, 3 dias. Então, o Cristo tem todo o poder para resolver
todos os problemas, tudo que aparece, o Cristo resolve. De um jeito ou de outro. Realmente com facilidade, como, por exemplo, a chuva. Então, a nossa luta deve começar, não esperar lá para a primeira montanha, segunda montanha. A nossa luta deve ser desde agora. Já ir renunciando a alguma coisa, já ir se liberando, porque o trabalho é de liberação. Então, é nos liberar de alguma coisa já. Já ir deixando muitas coisas. E cada um vai ver o que pode renunciar, o que precisa renunciar. Então, é uma análise, é uma autoanálise que nós precisamos ir fazendo e ir renunciando desde já, para quando chegar lá, nessa etapa, nessa altura, não, não for mais difícil. E mesmo porque, para chegar lá, nós precisamos renunciar, porque esse caminho é o caminho estreito. É estreito porque nós não devemos fazer isso e nem isso. Então, o caminho vai se estreitando. Então, para chegar ao Pai, só através do Cristo, só através da criação dos corpos de fogo, de ouro e depois os corpos de luz. Então, para isso foi que o Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim, que é o Cristo, que é o nascimento do Cristo e o desenvolvimento dele dos 7 em 7 anos. Então, esse Cristo nasce e não entra na pessoa, porque a pessoa não tem, o iniciado não tem os corpos de ouro, e se esse Cristo entrasse, esses corpos de fogo não suportam a voltagem do Cristo e se fundiriam. Então, o Cristo nasce e fica ao lado do homem, do verdadeiro homem, porque o Cristo é filho do verdadeiro homem. Então, ele nasce no coração e é o Natal. Esse é o Natal do coração. Então, o simbolismo do Natal é o nascimento do Cristo no coração do homem. Então, o Natal lá do Mestre Jesus foi o nascimento dele lá nesse dia que dizem que foi 25 de dezembro. Então, cada iniciado vai ter o seu Natal. Então, se não há Cristo, não há Natal. Então, o Cristo vai nascer com os máximos esforços que o iniciado vai fazendo. Então, a segunda montanha é até aqui, até onde o Cristo elimina os eus causas. Todo eu causa deve ser eliminado. Então, aí vai ficar faltando, ele vai ficar faltando se unir com o Pai e entrar no absoluto, que vai ficar 3 forças. Então, Atman, Budi e Manas, que é a terceira força. Então, esse trabalho de fundir essas 3 forças fica para a terceira montanha, na terceira. Que aí, então, vai ficar faltando o 1%, que ele vai resgatar na terceira montanha. Então, a segunda montanha é até aí, até a eliminação total dos eus causas
e vai ficar com 99% de essência livre. Vai ficar faltando só 1%, que ele vai fazer isso na terceira montanha. Então, a segunda montanha é essa aí. Fiquemos à vontade. À la vontade.